que existem coisas que precisam acontecer. E no meio da história que está acontecendo, no meio dela vão ter que ter variantes. No meio dela você vai ter que fazer adendos. Você vai ter que tomar decisões. O mundo não vai parar porque está você e o teu plano. Não! E a mensagem que estava escrita fala exatamente em cima de tudo que foi passado num só alinhamento, que começa nessa mensagem que tem o título Histórias que se cruzam. Quantas vezes na nossa vida passamos por histórias que quando a gente viu estava entrelaçado em outras histórias. E às vezes a decisão de fazer ou não fazer acaba acarretando, às vezes, numa terceira história. Então a grande realidade é que nós precisamos ter maturidade para entender que, por mais que nós estejamos ansiosos para que algo aconteça, existem histórias que se cruzam. Nós vamos entender isso. Versículo 21 diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, um homem chamado Jairo. E, vendo-o, antes de continuar, ele era o quê? Um dos principais da sinagoga. Traduzindo, ele era uma autoridade espiritual. Mas nesse momento, ele se ele se desfez dos seus títulos e ele fez o quê? Se prostrou aos pés de Jesus. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e ela viverá. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa ministração nessa manhã, onde eu concordo com a oração que o teu servo fez, onde toda armadilha espiritual que possa ter sido preparada contra nós seja destronada em nome de Jesus. Que toda flecha, que todo o arco seja quebrado em nome de Jesus. E se por algum motivo, algum dardo já entrou, que seja retirado agora, que seja curado. Haja cura, Pai, nas nossas emoções, na nossa alma, no nosso corpo, espírito, que nós sejamos plenamente curados. Que nós possamos estar plenos para viver essa experiência essa manhã. E que tua misericórdia seja renovada na minha vida, para que eu possa ser canal de bênção para cada uma dessas pessoas, Pai. E que eu, em primeiro lugar, possa ser ministrado pelo teu Santo Espírito. É o que eu clamo, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Se eu tivesse que dar um outro título a essa mensagem em cima do que você leu, eu pergunto para você, que título você daria? Eu vou começar e você vai completar. O pedido de um... De um quê? De um pai? Um pedido de socorro? Ok. Será que caberia o pedido de um desesperado? Caberia ou não? O pedido de um desesperado. E eu ia escrever isso aqui. Poxa, o pedido de um desesperado. Mas o Espírito Santo me fez apagar e trocar a palavra. E ele falou: escreve o pedido de um esperançoso. É isso que o Senhor nos traz essa manhã a refletir. Muitas vezes nós estamos no centro do problema e nós nos tornamos pessoas desesperadas. Mas no fundo, o que ele espera de nós, em cima de todo o vasto conhecimento bíblico que você tem, todo o tempo de igreja que você tem, toda a experiência espiritual que você tem, é que você apague essa palavra desesperado e coloque a palavra esperançoso. Porque é isso que nós precisamos de renovar a cada manhã, a esperança. Porque se nós temos esperança, nós automaticamente nos tornamos pessoas o quê? Perseverantes.
Porque como eu vou perseverar em algo que eu não espero? Concorda comigo? Não, eu vou perseverar. Está perseverando? Não. Sei lá, eu estou perseverando aqui. Eu estou perseverando em ficar parado assistindo um jogo. Eu não posso falar time de futebol, porque nós estamos num momento de luto do futebol carioca. Então, eu vou me abster de brincadeiras de futebol. Mas, de repente, você está ali, esperançoso que alguma coisa vai acontecer. Mas o fato é, ou perseverando, né? Mas, na verdade, o que eu preciso é estar esperançoso. E é isso que eu quero, para começar nessa manhã, te convidar. Que você arranque a palavra desespero do seu dicionário. Arranque a palavra desespero do seu dia, do seu diário. E coloque lá, eu tenho esperança. Esperança que algo novo vai acontecer. Amém, igreja? Então se paute nisso, se paute em questões que tragam esperanças. E esse texto é exatamente sobre isso. Sobre um pai que algumas pessoas vão olhar e vão dizer, ele estava desesperado. E em contrapartida vai ter uma outra linha que vai falar, se ele se dispôs, se ele tirou o título dele, se ele chegou a um ponto onde uma figura pública imponente chega e faz isso, vocês não têm ideia. É como se o governador do estado chegasse agora diante de Jesus, dobrasse o joelho e falasse, me ajuda. Às vezes a gente lê, mas não tem noção da profundidade. Quem era? Um dos principais da sinagoga. O cara era o cara. Nós temos os saduceus e nós temos os fariseus. Então, se ele estava ali, ele era um dos líderes do partido farisaico. Ele era um nome na cidade. Porque normalmente os saduceus se concentravam mais em Jerusalém. Mas nas cidades, como se fossem os municípios, é como se fosse o prefeito, fazendo uma comparação de governador e prefeito. Figuras importantes. Mas ele chega ali e deixa tudo para trás e fala, cara, isso agora não vale de nada. O que eu preciso agora é o favor de alguém que pode transformar a minha história e a história da minha família. E agora a gente vai para o capítulo 2 da história. Porque nós estamos chegando num tempo onde as pessoas praticam o hedonismo de tal forma que esquecem de maridos, esquecem de esposas, esquecem de filhos, esquecem de pais, esquecem da igreja, esquecem dos pastores, esquecem de todos. Ela só quer viver o quê? O seu bel prazer. É só isso que importa. O mundo pode estar caindo do meu lado, não importa. O filho pode olhar a mãe caída doente, e em vez de chegar lá, olhar para ela e falar assim, cara, minha mãe está doente. Ele vai chegar para ela e falar assim, pô, você não fez comida? Isso é hedonismo, isso é egoísmo. Mãe, eu não sei fazer comida não, mas o que eu posso fazer? Eu posso pelo menos botar a água no fogo dentro de uma panela? Mas eu não sei nem qual é a panela, mas eu posso trazer uma panela aqui para você, me mostrar aí, e você vai me dizer se a panela é certa ou errada. É envolvimento, é senso de pertencimento. Porque quando você começa a fazer isso dentro de casa, quando você vai ver, você está fazendo isso no seu emprego. Quando você vê, você está fazendo isso na sua igreja. Quando você vê, você tem uma família onde você vai fazer isso. E o mais interessante é que a palavra de Deus e o mundo espiritual deixam bem claro que existe uma coisa que se chama lei da semeadura. O que eu faço, o que eu planto, eu colho. Às vezes tem pessoas que olham e falam assim, poxa, fulano tem 5 filhos, mas só 2 visitam. Se a gente olhar friamente, superficialmente, de repente vai falar assim, não, os outros 3 são ingratos. Para. Puxa a história. Será que é pura e simplesmente uma questão de ingratidão? Ou será que tem toda uma história por trás? E pasme. Às vezes, quando você puxa a história, entende a história, você vai descobrir que às vezes aqueles 2 que chegam e voltam para ver os pais foram os que foram abandonados lá atrás. Foram os que foram perseguidos lá atrás. Mas porque entenderam o Evangelho de Cristo, falaram assim, eu decido perdoar. Eu decido dar uma chance para recomeçar. E às vezes aquele que foi paparicado, tratado com leite com pera, que o pessoal fala, né? Leite com pera é o que vai virar as costas lá na frente. Sabe por quê? Porque você não permitiu que ele botasse água para esquentar o arroz.
Você não permitiu que ele tirasse o prato da mesa depois de comer. Eita Deus, aleluia. Você não permitiu que ele lavasse a louça do almoço. Aí lá na frente você vai colher o que? Abandono. Porque se você não permitiu, me desculpa, meu jovem, o rolo está descendo aqui, não é para você. E de repente você assim, pô, será que é para mim? Calma, respira. Né? A outra está me olhando assim, tipo assim, pastor, troca esse rumo dessa conversa aí, que a vassoura está me esperando. Mas alguns pais têm feito um crime. Quando chega e fala, não, meu filho não pode lavar louça porque ele vai ser maior que isso. E o que é ser maior que isso? Não, meu filho não pode varrer a casa porque ele está estudando, porque ele vai ser doutor. Que tipo de doutor ele vai ser? Se ele não consegue entender as coisas mais básicas, se ele não consegue entender esse senso de pertencimento à família, onde a mãe está com o pé inchado e fala, já fiz a comida, já servi, agora a louça está com vocês. Porque agora eu preciso sentar e esticar as pernas. Era necessário ser pedido isso? Não. E aí você fala, pastor, você está falando isso de família, você está jogando isso para suas filhas, para o filho dos outros? Isso aqui. Não, eu estou falando que Deus está mandando, eu estou entregando o rolo. Tá? Eu tenho muita coisa para me preocupar do que pura e simplesmente ficar com situações banais, cotidianas, de letrinha de púlpito. Porque aqui no lugar de lavar roupa suja, é em tanque. Eu sei que tem gente que só sabe que é máquina de lavar, mas tem um negócio branco na tua casa lá, aquilo ali serve também para lavar roupa. Tá? Então é para lavar roupa no tanque. Então eu não estou lavando roupa, eu estou entregando o que Deus está mandando. E aí você pega e bota num contexto macro, não fica focado só na louça, na roupa. O que eu estou querendo dizer é que existem formas de você ajudar pessoas a crescerem na sociedade. E às vezes você está tolhindo essas pessoas, está construindo verdadeiros monstros. Mas esse pai deu um exemplo fantástico para a sociedade. Ele se dispôs, ele desceu do pedestal que ele estava, ele entendeu que os médicos, pura e simplesmente, não podiam fazer mais nada. Mas ele ouviu falar. Ou, de repente, ele viu com os próprios olhos dele, porque a palavra de Deus fala que esses mestres ficavam em volta das multidões com um bloquinho, com uma caneta ali, ó, esperando Jesus fazer alguma coisa errada para poder julgar ele, para poder condenar ele. É só você ler, João Batista já passava por isso, Jesus muito mais. Então, na verdade, talvez ele já estivesse com o bloquinho, com a caneta na mão, vendo, mas ele falou assim, não é possível, isso não é verdade não. Não, cara, não é possível, não, ele não fez de novo, ele fez. E aí você pergunta, por quê? Qual é o alicerce para você falar isso, pastor? Está no texto, aqui a gente estuda a Bíblia, a gente prega e faz você pensar. Porque a gente não faz uma lobotomia espiritual. O que o texto tem lá para dar o alicerce do que eu estou falando? Bota o texto de novo aí na tela, moça. Tem lá uma situação. Ele chamou Jesus para fazer o quê? Pergunto a você. Chamou Jesus para curar a filha dele? Chamou Jesus para dar uma volta na casa dele? Chamou Jesus para chegar lá e jogar o óleo? O que ele falou? Mas ele precisava fazer o quê? Veio na minha casa para fazer o quê? Impor as mãos. Por que impor as mãos? Ele tirou isso da cabeça dele? Ou será que ele já viu ele impondo as mãos antes e falou, esse negócio dá certo? Esse negócio já deu certo. Cara, se ele for na minha casa e ele fizer aquilo de novo, o quê? Impor as mãos. Sabe, às vezes tem coisas acontecendo à tua volta, onde os detalhes, as riquezas estão nos detalhes e você está perdendo os detalhes. Nós temos vivido uma geração que não consegue se ater aos detalhes. Sabe quando eu conheci a minha extraordinária, maravilhosa, mulher mais linda da face da terra? Vírgula, minha esposa, aleluia, glória a Deus. Chegando, meu amor, estou chegando. Daqui umas 14 horas de viagem eu estou chegando. Né? Porque eu estou indo para os Estados Unidos, praticamente. Eu saio daqui e só chego amanhã em casa. Né? São 12 horas de aeroporto. Foram 12 para vir, agora 12 para voltar de novo. Né? Mas eu amo vocês. 12 horas de aeroporto. Quem já pegou 12 horas de aeroporto aí para entre viagem, saguão, é divertido. Né? As cadeiras são muito confortáveis. Né? Então,
As comidas são muito baratas, porque você fica esse tempo todo e sente fome. Aí você fala, eu vim aqui para jejuar, porque senão se você for comer alguma coisa, fica mais caro que a passagem. Dependendo do que você paga para comer, você paga 2 passagens. Estou chegando, amanhã eu estou chegando aí, né? O fato é, quando eu conheci ela, ela ficou abismada por uma coisa que aconteceu, ela se apaixonou. Sabe o que foi? A gente saiu um dia, estava chovendo, e a gente estava ali conversando, batendo papo, né? E conversando, e de repente parou a chuva. A gente conversando, e de repente eu paro, fico em silêncio. Aí, só que tá conversando, estava lá de fora chovendo, e aí eram umas 5 horas da tarde, mais ou menos isso, 6 horas da tarde. E eu falei, a chuva parou. Aí ela, eu falei, a chuva parou. Ela, parou? Como é que você sabe? Eu falei, os pássaros voltaram a cantar. Ela, que pássaros? Eu estava conversando com ela e atento ao que estava acontecendo à minha volta. E ela falou, a sensibilidade que você tem me marca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que têm ministério. É isso que eu profetizo sobre a vida de vocês. A sensibilidade de ouvir os pássaros cantando. Porque as coisas que acontecem perto de um pastor, às vezes não estão muito claras. Às vezes é só o cantar dos pássaros. Para que você possa ter o Espírito de Deus e interpretar. A chuva parou. É hora de agir. Vocês estão entendendo? Quem tem ministério aí entendeu esse mistério? Então eu profetizo sobre a tua vida que vocês tenham um discernimento espiritual para ouvir o canto dos pássaros. Amém? Pois bem, aquele homem chegava, se prostra, faz um pedido digno, justo, um pedido coeso. Isso é muito interessante, eu não sei se tem alguém aqui da área do direito. Se você chegar diante de um juiz, você tem que fazer o quê para chegar diante dele para solicitar alguma coisa? O que você faz? Não, para você não é marcar o dia, você tem que botar alguma coisa por escrito. Então você faz o que inicialmente? Uma petição, exatamente. Então, diante de uma petição, aí depois ele vai, interessante isso aqui, tá, né? Marca aí para a gente conversar. Mas tudo começa o quê? De um pedido de conversa. Queria conversar com o senhor? É assim? Não. Você tem que protocolar o quê? Um pedido. Não é isso? Aqui no Rio é diferente. Lá acho que a gente vive numa folha de uma bananeira. O pessoal de Manaus ouvir isso vai ficar... Tô brincando. Né? Quinta maior economia do Brasil, hein? Olha aí, Manaus está chegando. Então você tem que dar o pontapé inicial. Você tem que startar o processo. O que esse homem fez? Ele fez exatamente isso. E essa petição que ele fez, tinha coesão? Tinha. O que Jesus fez? Vou contigo. Vou embora. Não, mas Jesus foi preconceito. Você vai entrar na casa do meu amigo. Se exploda. Eu não estou nem aí para esse negócio. Se ele é fariseu, se ele é saduceu. Eu estou vendo uma pessoa desesperada, esperançosa, que está fazendo um pedido justo, e está fazendo da forma coesa. Ele veio humildemente fazer a petição. Automaticamente, Jesus fazia, faz e continuará fazendo. Ele não rejeita um coração contrito. Ele não rejeita uma vida que se humilha diante dele, que se quebranta diante dele. Era assim, vai continuar sendo. E eu glorifico a Deus por isso. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E eu agradeço por isso, porque nós somos pecadores. Está escrito lá em João de uma forma muito clara. E aquele que acha que não é pecador se faz mentiroso, faz ele mentiroso. Então, Senhor, eu sou realmente um pecador, eu preciso do Senhor. E aquele homem chega humildemente, faz, e agora Jesus está andando em direção à sua casa. E é isso que eu preciso parar agora para chamar a reflexão. Às vezes você está vivendo uma situação complexa na sua vida. Às vezes você está vivendo uma situação de dificuldade, onde você precisa de uma atenção agora.
Você precisa ser ouvido agora. Porque você acredita que o seu problema é o maior problema do mundo. Você acredita que a sua petição é a primeira na fila. E nada pode, tudo que difere disso é com o espírito de confusão, é o espírito de engano. Eu preciso estar o quê? Em primeiro lugar, nas prioridades de Deus. O que eu peço, o que eu preciso, a minha dor é maior. Você não é a dor da Patrícia, a dor da Bela, não. É a minha dor. O que elas estão sentindo, depois, pode ficar até em segundo, talvez a tua em quinto, mas a minha é primeira. E se der mole, a minha, se não for resolver de primeira, está em segunda de novo. Eu vou botar logo meu nome em primeiro e em segundo, porque se não resolver tudo do jeito que eu quero, eu já quero estar indo em prioridade de novo. Estou falando alguma besteira? Estou falando em grego? É assim ou não é? É assim ou não é? Você não acredita que o seu problema é prioridade? Que o seu problema é o maior de todos? Talvez você fale, não vejo assim não, pastor. Será mesmo ou será que você está de hipocrisia? Será que você está enganando a si mesmo? Porque às vezes o que a gente fala é uma coisa, mas a forma que a gente age é outra. Estou falando besteira? Às vezes a gente se acha as pessoas mais sofridas e doloridas do mundo. Sabe, eu tive uma experiência na pandemia muito legal, quando deu o lockdown, fechou tudo, desespero total, ninguém vai para lá, ninguém vai para cá, porque tinham que fazer uma vacina que era a vacina que ia salvar. E eu olhava aquilo e eu falei, não estou acreditando, cara. É a nossa igreja funcionando plenamente, full, não faltava ninguém. Eu tentei, ainda tomei uma bronca. Eu falei, então vamos que vamos. E aí o Espírito Santo falou, diante da fé dessas pessoas, pode abrir as portas que eu vou respaldar. E alguns falavam, louco, e o Espírito Santo, eu vou respaldar. Eu falei, alguém ficou doente? Não, mas isso é loucura. Alguém ficou doente. Fato empírico. Alguém ficou doente? Alguém morreu? Não, mas... Pergunta sobre pergunta, princípio socratiano. Você está falando que é loucura vocês abrirem na pandemia. E eu pergunto, alguém ficou doente? Nós estamos nos movendo em cima de uma palavra. E assim o Senhor foi respaldando. E aí, morreu fulano, está internado ciclano. Todo mundo bem lá, sorrindo. Ah, você fez isso porque você quis fazer? Não, eu fiz isso porque eu fui orientado a fazer. E aí entramos em uma outra esfera. A importância do líder espiritual pagar preço para poder ter sensibilidade à voz do Espírito, para não fazer besteira. Amém? Então nós nos movemos em cima de uma palavra onde o Espírito Santo falou, abre porque eu respaldo. Não convida ninguém, mas quem quiser vir eu respaldo. E assim foi, eu glorifico e exalto o nome do Senhor por isso. Só que aí descobrimos um problema, uma outra igreja de um outro amigo, que chamaram de maluco também, que estava funcionando, descobriu que as pessoas que davam comida, sopa, de madrugada, pararam de dar, e as pessoas de outro estavam morrendo de fome. Não era de Covid, era de fome. Por mais que não atestado de... Pula essa parte, depois edita. Né? Eu lembro a avó, né, a avó do nosso presbítero, foi a avó ou foi a tia que caiu e morreu? Foi a avó, né? A avózinha dele faleceu na época, tinha caído, quebrado o fêmur, não conseguiu operar, não resistiu, aí saiu na testada que ela morreu de Covid. O pessoal ficou nervoso, né? 90 e poucos anos, toma um tombo, quebra a perna, na cirurgia não aguenta, não morreu. Como é que morreu de Covid? O tombo quebrou o fêmur, cirurgia ortopédica. E aí vem uma outra reflexão que vai entrar daqui a pouco na mensagem. Isso não está solto não, tá? Guarda isso. No meio do caminho, aqueles homens chegando ali na casa, eis que aparece uma outra história e uma outra necessidade. E agora chega uma mulher que está sofrendo há muitos anos, a partir do versículo 24. Grande multidão seguia comprimindo, e aconteceu com uma mulher que havia o quê? 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Desculpem. Sabe, eu fico imaginando essa história acontecendo aqui e a história de Jairo acontecendo aqui.
Eu fico imaginando se Jairo chegasse e falasse assim, ô, irmã, desculpa aí, mas tu já está com esse negócio há 12 anos, calma aí, daqui a pouco. Espera um pouquinho aí que a gente está numa missão que é agora. Ela está quase morrendo agora. Você já está 12 anos nesse processo, daqui a pouco ele chega em você. Teu pedido é o próximo. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou até desenrolar aqui para botar aqui na fila, na prioridade. 12 anos, por um tempão, né? Mas agora é minha filha. É o meu umbigo. O que me importa mais é isso. E sabe, a Bíblia Sagrada nos dá uma aula extraordinária nesse texto. Porque ela mostra que o Senhor faz como Ele quer. E não é pura e simplesmente porque é exótico, não. Porque tudo faz parte de um contexto de edificação das nossas vidas. Sabe, enquanto essa história dessa mulher se cruza com a história de Jairo, ou propriamente da filha dele, que é quem precisava, aquela mulher vai e toma uma decisão, rompendo com as tradições, e ela toca na orla de Jesus. Ela sabia que ela estava imunda, ela sabia que ela estava preterida, ela sabia que não podia fazer aquilo naquele momento, há risco até mesmo de ser condenada. Mas ela entendeu janela de oportunidade. Ela entendeu o que era agora. Aí alguém fala assim, janela de oportunidade, para alguns homens aqui que estão ouvindo, eu vou falar, futebol, é aquela janela de transferência. Ah, mas eu estou no meio do campeonato, meu amigo. É agora, porque lá no outro campeonato entrou o momento da janela. Não é isso? Então, ou contrata naqueles dias que tem ali para matricular novos jogadores no campeonato, ou depois não vai poder. Você pode até contratar, mas ele só vai entrar no outro, tu vai ficar pagando salário e vai ficar sentado lá treinando, indo para casa, ele não vai poder jogar. Porque ele entrou fora da janela de transferência. Então, quando eu falo de janela de transferência, na verdade eu estou falando que é de janela de oportunidade. Eu estou estudando para o vestibular, Quando é a inscrição? Do dia X ao dia Y. Não, mas eu estou muito preocupado, eu estou muito atento, e eu vou fazer prova de simulado, depois... Meu amigo, ou tu se matricula do dia X ao dia Y, ou perdeu. Não adianta você ser o bambambam da redação, você está tirando só 10 nos simulados de português, não adianta você ser bom em biologia. Se você não tiver matriculado no dia específico, todo o seu sacrifício é em vão. Algumas pessoas não estão entendendo isso. Que existem coisas que precisam acontecer. E no meio da história que está acontecendo, no meio dela vão ter que ter variantes. No meio dela você vai ter que fazer adendos. Você vai ter que tomar decisões. O mundo não vai parar porque está você e o teu plano. Não. E foi exatamente isso que o Senhor me mostrou. Ele estava seguindo no projeto, ele era importante, estava sendo homologado. Mas no meio disso tudo existia uma outra necessidade. E o interessante é, Jesus decidiu curar aquela segunda mulher, porque agora na primeira história, a gente está vendo que houve um pedido, houve uma súplica, e Jesus falou, vamos embora, estou contigo, vamos lá fazer acontecer. Em meio à tua fé, eu vou me mover indo à sua casa. Só que essa segunda história que aconteceu, ela não protocolou o pedido. Ela não fez a petição. Ela não seguiu o rito. O que ela fez? Ela entendeu janela de oportunidade. E ela está vendo a multidão vindo, ela fala assim, é agora ou é agora. Não é nem agora ou nunca, é agora ou agora. Eu não sei se Jesus vai passar de novo. Ele não bota lá que nem cantores, quando você bota pregar, a agenda do pregador. Não tem agenda do pregador. Ele entra no barco, ele some, ele aparece depois de um mês, depois de 2 meses. Eu não sei se eu tenho 2 meses de vida. Eu não sei se ele entrar na casa de gente, se ele vai almoçar, se ele vai jantar, se vai ter festa. Eu não sei o que vai acontecer. Ele está passando aonde? Ele está passando aqui e ele está passando agora. Sabe, em nome de Jesus, eu quero convidar você a quebrar uma maldição que está vindo sobre a humanidade, mas que não afete vocês. As pessoas estão, parece que, vivendo uma lobotomia. Elas metem a cara na tela e esquecem tudo que está acontecendo à sua volta. As pessoas estão se distraindo, as pessoas estão se apequenando, as pessoas estão procrastinando.
Jesus está falando, a oportunidade está diante dos seus olhos agora. Lança a mão agora. Corre atrás agora. Não perca a oportunidade. Em nome de Jesus. Se mova. Igreja, se mova. Está na hora da gente fazer acontecer e não ficar pura e simplesmente esperando no gerúndio. Ah, um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Não. Agora. Sabe, eu conheci um homem, um grande homem. Muito grande. Grande mesmo. Enorme. Gigante. Um irmão para mim. Às vezes ele é irmão, às vezes ele é um filho. E Deus chegou para ele e trouxe uma palavra profética para a vida dele. E a palavra é, eu contemplo o teu coração e eu vou suprir essa necessidade. Mas antes disso precisa acontecer uma coisa. E essa coisa não vai acontecer num estalar de dedos. Essa coisa precisa acontecer de uma forma temporal, traduzindo. Vão demorar meses para acontecer. Não, mas eu quero agora, que nem aquelas crianças que ficam em frente à loja de brinquedos, eu quero agora, Senhor, eu quero agora, né? Ansioso, nervoso, né? Querendo, eu quero jogar. Respira, meu filho, respira. Antes de jogar, você tem que aquecer. Ó, o pessoal do futebol hoje está gostando da administração. Antes de jogar, mas o time vai lá, faz um aquecimento. Por quê? O jogo está acontecendo, está com 50 minutos de jogo. 60 minutos de jogo, já está ali, ó. O time está empatando, o outro está sufocando, você é zagueiro. Você vai entrar para ajudar a defender o time. Aí você está frio, sentado no banco. O jogo está indo, corre para lá e corre para cá e corre para lá. Você vai entrar no jogo, você vai conseguir dar pique, você vai conseguir correr que nem aqueles que já estão com o corpo quente? Claro que não. Você vai arranjar uma distensão no primeiro pique, você está escada, tem uma câimbra, tem uma distensão, um estiramento. Então o que o jogador precisa fazer? Ele vai lá para o cantinho do campo, corre para lá, corre para cá, faz um exercício, faz um movimento, faz um alongamento, não é isso? Aí quando ele está aquecido, aí o preparador físico fala para o técnico, ele já está pronto para entrar no jogo. Sabe, esse talvez seja o grande problema nos dias atuais. As pessoas não querem aquecer, as pessoas não querem se preparar. As pessoas pura e simplesmente querem entrar no jogo. Não, eu quero jogar agora. Elas confundem o jogo real com o jogo de videogame. Onde eu aperto um botão, começa de novo. E o pior, se o jogo estiver ruim no meio, o que algumas pessoas fazem? Reseta e começa de novo. Na vida real não tem isso. Aí elas entram em desespero na vida real porque elas querem apertar um botão para resetar porque começou mal. Uau, não tem botão para recomeçar. Você tem que se reinventar. Aí, continuando aí na vibe do futebol, é porque está tendo um campeonato mundial e eu estou aproveitando aí os futebolistas de plantão, eu estou falando. Teve um grande time do Brasil, um dos maiores do Brasil, um dos melhores, com a torcida mais bonita, que teve um jogo desse aí há pouco tempo atrás, que ele começou perdendo. Começou o jogo e já tomou um gol. Aí um monte de gente, já era, virou goleada. Talvez algumas pessoas até falaram, cara, aperta um botão, é para começar de novo. Não, não tem como começar de novo. É esse. São 90 minutos nessa oportunidade. E aí eu vou te dizer uma outra coisa, assim como um jogo de futebol tem 90 minutos, talvez nos 2, 3, 5 primeiros minutos você já tenha tomado um gol. Talvez em 15 minutos você já tenha tomado 2 gols. Talvez você fale, eu perdi, já era, acabou. Mas calma, tem 10 minutos de jogo, são 90. Assim é a história da nossa vida. Às vezes você tenha começado a história da tua vida morando numa favela, vivendo numa comunidade, com pais separados, talvez drogados, e você fala, já era para mim, eu já virei bandido, já virei o que não presta. Mas tem muito jogo pela frente. Deus está falando, depende agora do que você quer fazer com o restante de dias que você tem. Você quer mudar esse jogo ou você quer continuar? Porque você sabe que se continuar, você vai tomar uma goleada. Mas as decisões estão na sua mão. O que você quer fazer? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua determinação? Nós não podemos entrar derrotados no jogo, não, em nome de Jesus, não. Nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos entender rápida, e tem que ser rápido, porque o relógio não para. Detalhe,
O tempo continua passando. E você, às vezes, ali com a bola correndo, tocando de um lado para o outro, você tem que olhar para o lado e falar assim, onde a gente errou? Por que a gente tomou esse gol? E bola para lá, e bola para cá, e cruzamento, e caramba, você estava muito para lá, então chega um pouco mais para cá, porque no próximo cruzamento a gente não vai tomar outro. Meu Deus do céu, não está nada disso escrito, desceu agora. Às vezes um posicionamento ajustado faz toda a diferença. Sabe, quando eu subi no altar, uma das primeiras coisas que eu fiz depois de receber a oração humildemente desses homens de Deus que oraram por mim, e eu agradeço, o que eu fiz? Quem prestou atenção no que eu fiz? Depois de receber a oração, falei para um, pega o violão, vamos ministrar. Falei para o outro, pega a água, estou com sede. E aí eu fiz uma outra coisa. Qual foi a coisa que eu fiz? Alguém notou? Valendo o direito de almoçar comigo hoje aqui na igreja. Hã? Não, antes disso eu fiz uma outra coisa. E eu fiz de propósito para ver se alguém tinha prestado atenção no que tinha acontecido. Aquele ventilador que está posicionado ali estava batendo na parede. E estava forçando o motor dele. Então, quando ele ia para lá, ele batia na parede e forçava. Ele batia na parede e forçava. Estava diante de todo mundo e ninguém viu. Gostei dessa. Que conste nos autos que eu estava com o bebê no colo. A grande questão é, ia mudar a atmosfera do culto? Não. Ia mudar a minha pregação? Não. Ia mudar a visitação espiritual do Espírito Santo? Não. Mas eu queria mostrar que às vezes tem coisas que estão acontecendo na frente dos nossos olhos e a gente não está vendo. Que agora é um mal pequeno, mas se ficar forçando, podia quebrar. E aí, de repente, vai botar a mão na cabeça e falar assim, meu ventilador quebrou. Ele já está dando sinais. Já está na nossa frente. E assim como eu profetizei sobre a tua vida, que eu preciso estar atento ao canto dos pássaros, às vezes dentro da própria casa do Senhor são pequenos detalhes que precisam ser ajustados. Só que vai mais, porque às vezes esses detalhes precisam ser ajustados dentro da tua casa. E às vezes filho, marido, esposa não se converte por causa desses pequenos detalhes que você precisa ajustar e você não está tendo coragem de fazer. Você está fazendo de conta que não está vendo. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento espiritual para ver coisas pequenas, às vezes, como um ventilador mal posicionado, para que possa haver transformação no seio da tua casa, no seio da tua família. Amém? É isso que eu profetizo. Vai acontecer, em nome de Jesus. Continuando no texto, tudo isso que eu falei aconteceu, uma janela de oportunidade, e aquela mulher foi lá e fez o que não podia ser feito, mas ela falou, ou vai ou racha. Ou me apedrejam, eu morro, porque eu já estou morrendo aos poucos. Então eu vou morrer de uma vez, ou alguma coisa vai acontecer. Porque eu creio que desse homem tem que sair poder. E eu creio tanto que mesmo que ele esteja focado em outra coisa, se eu tocar na orla da sua veste, já vai ser o suficiente para sentir unção e trazer cura sobre o meu corpo. Olha que fantástico isso. E ela vai se esgueirando, e vai lá e toca. E o texto fala que aconteceu o que com Jesus na hora que ele foi tocado? Ele percebeu, ok, mas o que ele fez? Opa! Cadê o versículo aí? Prova de português, a gente está estudando para concurso também aqui. Ó. O que aconteceu depois que ele sentiu que saiu virtude? Versículo 30. O que aconteceu? O que está escrito aqui? Né? A gente está estudando português agora. O que está escrito aqui? O que está falando aqui que não está escrito de forma direta, de interpretação de texto? Ele está indo para cá de Jairo. O quê? Como é que você sabe que ele parou? Imediatamente ele percebeu algo diferente. Saiu dele poder. Ok, mas eu posso estar andando e sentir que alguma coisa diferente. Opa! Às vezes, você está entendendo que às vezes está no detalhe. Você está entendendo como é importante a gente se tocar nos detalhes. Está entendendo isso?
virando-se no meio da multidão. Calma aí. Aconteceu alguma coisa aqui. Então, o que eu posso dizer na interpretação de texto? Que ele atrasou o passo para chegar na casa daquele homem. Está entendendo? Então ele sai, ele está numa passada, ele está num foco, e de repente ele, opa, o que está acontecendo aqui? O que houve aqui? Aconteceu... E aí, eu fico imaginando aquele homem que está no desespero, porque a filha está entre a vida e a morte, vendo ele tirar... Caraca, distraindo Jesus. Meu Deus do céu, tinha que ter botado ele num carro blindado, fechado. Ele foi andar no meio da multidão. Aí os próprios... E eu fico imaginando se essa história, se Jesus fosse no Rio de Janeiro, né? Porque carioca é uma raça, ele perde um amigo, mas não perde uma piada, né? Imagina aí, pô, tá de zoação, né? Te tocaram. Mó mulão, mó galera aqui, te tocaram. Pô, me tocaram, bateram. Tentaram até pegar minha carteira aqui, porque o Espírito Santo deixou. O anjo pegou com a espada e furou o candango. Tentaram até levar meu relógio, tem um monte de gente aqui. Brincadeira, Rio de Janeiro é um lugar seguro. Não sou mentiroso não, sou profeta. Amém? Olha aí, ó. Glória a Deus. Aí vai falar, pastor mentiroso. Não, sou profeta. Aí fazem o corte, pastor. Não faz corte não, hein? Poxa, te tocou. Me tocou um monte de gente. Ele, não. A questão é que me tocaram de uma forma diferente. Eu sinto que algo diferente aconteceu. E aquela mulher vai, chega e fala, fui eu. E as coisas... Só que em meio a essa história, o que aconteceu? Enquanto isso estava acontecendo, esse atraso inesperado aconteceu, vem o quê? Os portadores de má notícia. Não, vamos lá, não, está perdendo tempo, não, já era. Não. Vamos seguir para casa. Vamos continuar. Não é no seu tempo. Não é na sua velocidade, diz o Senhor. Mas não quer dizer que ele não continua andando em direção à tua casa. Se a igreja fosse pentecostal, tinha gente subir nesse teto aí. Meu Deus do céu, porque você não está entendendo. Tem que sapatear aqui para você acordar. O Senhor manda dizer que ele está andando na direção da sua casa. Ele está andando em direção à resposta do seu problema. Ele está andando em direção ao milagre que você precisa. Mas a coisa não precisa acontecer no tempo que você crê que tem que ser. Pode ser que estejam acontecendo histórias no meio do caminho que, na verdade, não são atrapalhação, não são impedimento, não são atraso. São coisas para edificar a sua fé. São coisas para te fortalecer e falar, caraca, olha o que aconteceu. Esse cara é poderoso mesmo. Então, quando ele chegar lá, aí vai vir uma voz e falar assim, mas quando chegar lá vai ser tarde demais. Não interessa, eu repreendo essa voz, porque tudo vai acontecer no tempo certo do Senhor. O que eu preciso fazer é continuar perseverando a caminhada. O que eu preciso continuar é continuar crendo. O que eu preciso acreditar é em milagre. É isso que cabe a mim fazer. Agora o tempo e a velocidade cabe a Ele. Porque Ele sabe a necessidade e Ele sabe o tempo certo de chegar. Sabe por quê? Às vezes necessita de antes dele chegar, você arrumar o ventilador. Meu Deus do céu. Antes de encher, você tem que encher o filtro para botar água na geladeira para ter água gelada. Você está entendendo esse mistério? Às vezes em coisas que você precisa dar uma ajustada para quando chegar lá o milagre ter lugar para entrar. E ele está atrasando, aí você fala, pô, Jesus, eu vou parar aqui para assistir o jogo do Fluminense. Precisa só Jesus mesmo no jogo do Fluminense. Aí olha lá, não, aí, pô, mas Jesus, vambora! Meu filho, é que eu estou com uma sede. Às vezes ele está te dando os sinais do que você precisa fazer. Mas você está tão focado no problema que você não escuta. Então que em nome de Jesus você abra os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor quer fazer. Lembre-se, ele já sabe o problema que está acontecendo, ele já ouviu a tua petição, ela já está protocolada. A questão é que entre o cumprimento do protocolo daquilo que você pediu e ele chegar com um milagre, às vezes precisa ajustar algumas coisas. E ele está te dando, ele está atrasando, ele está devagar para dar tempo de você arrumar e você não está se tocando. Em nome de Jesus, arruma a sua casa. Em nome de Jesus, arruma a sua geladeira, arruma as suas gavetas.
Ajusta os fios, faz o pequeno para que o grande possa vir. Meu Deus do céu, eu vou repetir. Faça o pequeno para que o grande possa vir. E eu lembro a história daquele homem onde o Espírito Santo fala assim, você precisa tomar uma atitude específica para que depois o milagre aconteça. E aí talvez tenha passado alguns meses e ele pensando, poxa, eu quero que o milagre aconteça, eu quero que o milagre aconteça, eu quero... Mas calma aí. É mesmo, né? Tinha uma pré-condição para o milagre acontecer. Puxa, eu não estou fazendo nada. Aí o profeta chega para ele, e aí, já andou quantas milhas? Na verdade, é porque a situação socioeconômica do planeta, as focas que estão lá na Antártica, tem foca na Antártica? Estuda aí, ó, geografia. Hã? É no Ártico ou não? Porque tem coisa que fica em cima, tem coisa que fica embaixo. Estuda aí, você estuda aí. Não, e que o de gelo está acontecendo, tá, mas tudo bem, ok. Você está fazendo o que precisa fazer? Não, é porque tem que ver a situação do governo, do Estado, meu filho, não interessa. Isso tudo não está na variante do teu milagre. Você está procurando desculpas onde não tem. Às vezes são pequenas coisas que você precisa decidir. Às vezes é o açúcar que você tem que reduzir. Às vezes é a caminhada que você tem que fazer. Às vezes é o alongamento que está te faltando. Mas eu estou sentindo uma dor insuportável. Eu vou gastar R$300 de remédio. Às vezes é alongamento. Um simples alongamento te faz economizar R$300. Ah, mas se eu tivesse alguém que me passasse o alongamento... Misericórdia, não me faz pecar não. Não me faz pecar não, irmão. Cheio de preparador físico na igreja, cheio de gente capaz. Aleluia, glória a Deus, recebe aí. Gente famosa. Ô, glória. Sai sapateando aí, irmão, sai sapateando. Aleluia. Sabe que eu não falo besteira, eu não falo da boca para fora. Tô entregando mistério, recebe. Mas às vezes você não valoriza aqueles que são de casa. Meu Deus. Às vezes você pensa que o pastor falou isso aí, ele tem que sapatear 2 piruetas, igual os irmãos cara de pau. Tem que ser o pastor igual o James Brown. Quem nunca viu o filme, que procura na internet depois para ver, que é bom, é muito engraçado. A igreja dos irmãos cara de pau. Pode pesquisar depois aí, que quem não viu esse filme... Alguém viu esse filme? Esse filme vale a pena ver. É extraordinário. Os irmãos cara de pau. James Brown é o pastor, para ter uma ideia. Quem é que é da antiga aí sabe que... O James Brown é o pastor. Meu Deus do céu, é uma cena... Quando ele vê a luz no filme, né? O cara era bandido e de repente desce uma luz e o James Brown grita, a luz, eu vi a luz. Essa cena foi marcante no cinema por muitos anos. Mas às vezes você tem que estar no meio da igreja e descer um facho de luz na cabeça do candango para você falar assim, caramba, agora eu estou vendo. Eu não estou sapateando, eu não estou pulando, eu só estou suando. Mas o Espírito de Deus está movendo a minha vida para entregar para você a chave da sua vitória. É simples assim. E para terminar, esse homem chega, depois desse pequeno atraso, ele chega naquela casa. E o mais interessante, a partir do 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, aqui disseram, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já ouviu essa história? Alguma vez você já ouviu essa frase? Pode parar de orar, o teu objetivo já morreu. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Já ouviu? Não, já era, já foi. Não, mas o casamento está por um fio. Não, já era, pode parar de orar porque ele já está com outra. Não, o filho está andando com a coisa. Não, pode parar que eu já vi ele com cigarro de maconha na boca de fora. Já era, já foi. Alguém já ouviu isso? Não, aquela situação não, saíram 10 pessoas da igreja, fechou. Caramba, não, já era, não tem mais, a unção acabou. A nuvem se moveu de cima daquela igreja, não tem mais unção ali.
Porque aquele músico saiu, aquele diácono saiu e abriu um outro trabalho ali na... Já era, já foi. Alguém já viveu isso? Alguém já viu isso? Jairo viveu. Eu já vivi isso. De às vezes a gente ter sonho, ter esperança, ter expectativas e vem um monte de boca de urubu para falar assim, já era. Perda de tempo. Acabou. Acabou. É, neném, difícil. Mas o que acontece? A história não termina aí. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe, essa hora é uma hora muito importante para a gente poder terminar essa mensagem. E eu peço plenamente a sua atenção. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus virou para aquele homem e falou essa frase? Com certeza, o semblante dele caiu na hora. Com certeza, aquela esperança e fé que estava irradiando dele começou a se apagar. Com certeza, porque Jesus olha para aquele homem e fala, ei, olha para mim. Não perde não. Não deixa que rouba não. Estava muito bem até agora, está muito maneiro essa história. Essa história vai ser escrita. Não muda o final da história não. Não permita que o inimigo te vença não. Quantas histórias a gente vê na nossa vida que terminaram diferente do que o Senhor desenhou? Porque no meio do caminho, quase no às vezes você olha e fala assim, cara, estava por um triz. Faltava só um pouquinho. Já estava ali, botando a mão, já estava... E perdeu tudo. Como aconteceu? E aí começam os estudiosos do que aconteceu, do como aconteceu. O problema é que a maior parte desses estudiosos do que e como aconteceu não estão procurando a solução. Estão procurando só entender qual é o problema. Para poder ter assunto para debater o problema. Não é isso? E aí vem uma outra reflexão que eu conversava com o Paulino essa semana. A administração fala muito sobre isso, das 5 pessoas que estão mais perto de você. Quem são essas 5 pessoas? Você está botando pessoas que têm menos intelectualidade, menos espiritualidade, menos esperança que você, ou pessoas que estão no nível acima para você ter que olhar para si e falar assim, cara, eu preciso sair dessa zona de conforto. Quem você está trazendo para perto? Eu não estou falando de relacionamento, de tratamento, de cuidado. Entenda. Eu estou falando para onde eu estou virando os meus olhos. Quem eu estou seguindo? Quem eu estou acompanhando? Em quem eu estou parando para ouvir? É sobre isso. Não estou falando sobre igreja amar pessoa. Não é isso. Por favor. O que eu estou falando é de que fonte eu estou bebendo. Ah, eu quero ser um grande empreendedor. Você está acompanhando empreendedores? Você está conversando com empresários? Você está conversando com empresários evangélicos para saber quais são as lutas dele? Não, eu tenho um sonho de ser empresário e eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou indo no monte, estou no círculo de oração da irmã fulana de tal. Ok, mas e o que você está fazendo com esse? Ah, não, mas eu estou jogando a semente. Tá, mas você está vendo. Você sabe o que é o INSS? Você sabe qual é o problema empregatício? Você sabe quais são os vícios que te levam para a justiça do trabalho? O quê? Deus não vai abrir, não vai entrar na casa e abrir a porta. Não vai fazer esse milagre acontecer porque você vai se machucar. Não, eu estou estudando para o concurso da Polícia Federal e que eu tô com 160 quilos, né? Mas eu sou um gênio, eu só estou tirando 10 de direito. Meu filho, tem um tal de teste físico depois. Não, quando eu acabar aqui eu for fazer uma bariátrica. Não tem tempo, porque o concurso, na sequência, vem as etapas. Não, é porque Deus sabe. E cheio que eu vou correr lá e uma carruagem de fogo vai me pegar, que nem pegou Elias, e vai me levar para a chegada. E pode carruagem de fogo no concurso?
Estou falando besteira? Não tem um monte de gente simples que está vivendo, viajando, tomando um LSD gospel. Tem gente que está se enganando. Parece que está usando êxtase. Êxtase evangélico. E o pior, tem pastor distribuindo essa besteira. Grita, sapateia, pula, faz barulho, pisca, bota telão, aí o pessoal, uau, que lindo, que maravilhoso. Heresia, besteira, vazio. Sai com as emoções à flor da pele, senti um arrepio. Eu estou aqui maravilhoso, o ar-condicionado está 18 graus, eu senti um arrepio. Não, estou falando a verdade, é ponto. Hoje eu não vou me desculpar, não. Tem um monte de gente usando técnica neurolinguística para poder convencer pessoas. E o pior, tem um monte indo. Mas não paga preço, não jejua, não busca consagração, não vai, senta no banco de seminário para entender as escrituras. Porque se você fala, eu fui no seminário, entendi as escrituras, eu fui no monte, pedi revelação e eu entreguei o pacote completo, louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso. E agora aquele homem chega e dá uma titubeada, mas Jesus olha para ele e fala, ei, não deixe vai não. Mantém o foco, guerreiro. Olha para mim, mantém o foco. Olho no horizonte. Não olha para o problema, olha para a solução. E para que haja solução nessa história, eu pergunto para você na interpretação de texto, o que precisava acontecer? Dessa maneira, hein? A mulher foi curada, veio as notícias, Jesus para, conversa, traz a palavra de motivo. O que precisava acontecer para que o milagre acontecesse? Atitude? O texto, interpretação de texto. O que precisava acontecer para o milagre? Continuar crendo? Ok. Ele ia até a casa. Pronto. Tirou 10. Tem direito de almoçar comigo na minha mesa. O que precisava acontecer, e eu quero que você entenda isso, porque muita gente não está vencendo, não está conquistando, porque não entende o que Deus está escrevendo. O que ele precisava fazer é, com fé, com perseverança, vocês falaram, beleza, isso tudo faz parte do pacote. Mas o que tinha que acontecer? Ele precisava chegar até a casa. Era isso? Eu vou te dizer que ainda não. Porque ele precisava chegar até onde? A menina. Porque o que começou a nossa história? O que estava escrito lá no começo? Mestre, se o Senhor for até a minha casa, mestre, se o Senhor chegar na minha varanda, não, mestre, se o Senhor tomar um café comigo, mestre, se nós fizermos um ciclo de oração, o que estava escrito? Se o Senhor impor as mãos, então ele precisava estar onde para impor as mãos? Diante da menina. Tem gente que está chegando, e aí eu vou lá na ressurreição de Jesus. Veio a notícia, as mulheres chegaram, ele ressuscitou, está vazio, roubaram o corpo, o que aconteceu? E aí o que a Bíblia fala? Que quantos homens saíram correndo? Um não era o Paulino, porque ele não gosta de correr. O Paulino ia andando rápido, mas ele ia andando. A Thay ia falar assim, eu estou meio fora de forma, mas ia te deixar para trás. O que aqueles dois homens fizeram? Saíram correndo. Mas eles saíram correndo para onde? Para Samaria, eles saíram correndo para a Etiópia, eles saíram correndo para o Egito. Saíram correndo para onde? Para o túmulo. Eles tinham uma meta a seguir. Eles sabiam onde eles queriam chegar. Eles sabiam o que eles queriam ver. E os dois tiveram a mesma experiência, pergunto eu a você. Não, aqueles dois homens não tiveram a mesma experiência. Por que não? Porque chegando na porta do túmulo, um fez o quê? Até a sonoplastia, ó. Freou e... O que ele fez? Olhou lá para dentro. O que o segundo fez? Só atropelando, foi parar dentro com um pano na mão. Quem teve a maior experiência? Perguntou a você. Você está entendendo esse mistério? Estende a tua mão aí. Tem pessoas
que vão ver com os olhos. Tem gente que vão se mover. Tem gente que vai poder contar a história. Mas tem gente que vai estar com os panos na mão. Aleluia! Você decide quem você quer ser. Eu não posso ser por você. Eu não posso ser por pai. Você não pode ser pelo teu filho. Filho, você não pode ser pelos teus pais. Você tem que decidir. Eu quero ser aquele que ouviu a história e viu sair correndo. E depois ficar ali sentado esperando para ouvir a história do outro. Ou eu quero ser aquele que chegou lá, mas só colocou a cabeça, olhou, escaneou tudo e falou assim, caraca, que maneiro, não está lá dentro não. Ou você quer ser o que entrou, pegou o pano, sentiu o cheiro, viu, tocou a pedra e falou, cara, ninguém rouba de mim o que eu vivi de experiência. Porque essa é a grande questão. No final dos tempos, Jesus falou em Mateus capítulo 24, que haveriam falsos profetas, falsos mestres, que trariam confusão a muitos. Mas aquele que perseverasse, que não caísse no engodo, que não seja enrolado, esses vão vencer e vão receber uma coroa naquele grande final. Eu quero estar entre esses. Eu não quero ser enganado, eu quero ser pesquisador dessa história, mas eu quero ser um corredor que entrou lá e viveu. Eu quero saber a teoria e a prática, porque Jesus falou, vocês pecam por quê? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele não falou um ou outro, ele falou as duas coisas eram necessárias, para que nós não fôssemos enganados nesse final dos tempos. Então eu quero te dizer uma coisa, eu não estou lendo a Bíblia porque eu não tenho o dom da leitura. Leia! Eu não estou tendo visão espiritual porque eu não consagro, eu não jejuo. Jejua, consagra, busca. Porque as coisas vão ficar muito difíceis num certo momento. E está cada vez pior. Então você precisa se alimentar diariamente. Ah, pastor, eu não consigo ler no ônibus. Bota o fone de ouvido, escuta. O aplicativo da tua Bíblia tem áudio, escuta lá. Atos, capítulo 3, versículo 1. Jesus, vai escutando. Caraca, eu tirei um cochilo. Vou ouvir, eu tirei um cochilo. Não, 3 eu ouvi, o 4 eu ouvi. Dali para frente eu dormi. Então vamos lá, na volta. 5. Atos, capítulo 5. Fone de ouvido, Atos, capítulo 5. E vai escutando a Bíblia. Vai se alimentando. Para de mentira, para de se enganar. Eu não tenho tempo. Oh, tempo, não tenho tempo. Meu Deus do céu. Eu acho lindo nas escolas militares quando ele fala, mas eu não tenho tempo, instrutor. O que você vai fazer de meia-noite às 5? Essa frase é fantástica. Você fez meia-noite às 5. Eu dormi, então. Você agora fala que não teve tempo? Você dormiu? Você sei? Uau! Esse tempo todo você dormiu? Não era importante? Priorizar também faz parte do processo. Então eu termino dizendo, esse homem tomou a decisão. Ele continuou a caminhada com Jesus. Chegando na casa, já estava aquele furdúncio, aquela confusão, né? Ai, meu Deus, não sei o que, chorando. O que aconteceu? Vamos até a menina. Esse era o princípio. Isso é que estava escrito na petição inicial. Não muda a sua petição. Vá até o final. Porque enquanto não chegou o final do jogo, o placar não está definido. E eu quero terminar dizendo que eu lembro a história de um Flamengo e Santos que ficou marcado na época de Ronaldinho Gaúcho. Neymar de um lado, Ronaldinho Gaúcho do outro. Neymar fez o gol mais bonito da carreira dele naquele jogo. Ganhou prêmio internacional, aquele prêmio lá na Europa do gol mais bonito, né? Tem um melhor jogador. Ele ganhou o prêmio, inclusive, nesse ano com esse gol que ele fez nesse jogo. Ele saiu desenhando, ele parece que escreveu a mão ali. Parecia videogame o negócio. Ele fez jogar de videogame, foi lá e fez o gol. Santos 3-0 ou 4-0. Eu não lembro se foi 3-0. Acabou o jogo. Desliga a televisão, vamos dormir. 3-0 no primeiro tempo. Acabou. E eu, um dia desses, umas 2 semanas atrás, eu mostrei para minha filha o que o Ronaldinho Gaúcho fez naquele jogo. E ela falou, pai, agora eu entendo por que eu já vi jogos de futebol, quando vão bater a falta, o porquê fica um cara deitado no chão. Eu falei, sim, tudo tem um começo. E o começo foi exatamente ali. Ela, caramba, agora eu entendo, é por causa daquilo que ele fez. Sim, foi o que ele fez. Sabe, você pode marcar a história. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para se desenhar e Deus quer usar você.
Sabe, aquele time, mesmo estando 3-0, ele tomou a decisão e não desistir. E ele foi lá e fez um gol, e alguém fala assim, pô, legal, poxa, fizeram um gol, gol de honra, fez um gol de honra, para ficar menos feio. Só que eles, com aquele gol, eles continuaram acreditando, e de repente, quando eles se tocaram, saiu o segundo. E agora eles entendem que aquele jogo ainda não acabou, e eles podem até chegar ao empate. E assim aconteceu. Ninguém podia decidir por aqueles jogadores. Era só eles que estavam dentro das 11 linhas que podiam tomar a decisão. Eu quero me contentar com o empate, eu quero tentar marcar a história do futebol e fazer essa virada. Aqueles homens lutaram como guerreiros em campo e eles conseguiram a virada. Inclusive com, como eu falei, esse gol que marcou. Um fez o gol mais bonito da história e o outro marcou, né, a história de como bater falta na história do futebol. Porque em vez de fazer como todos faziam, tentando cobrir a barreira, quando a barreira pulou, ele chutou por baixo da barreira e fez o gol. Ficou muito marcado aquilo. Eles voltaram com a vitória para casa. Sabe, o Senhor quer te dizer, o jogo começou e talvez não tenha começado muito bem. Talvez você esteja tomando até mesmo uma goleada. Mas eu quero dizer, enquanto há vida, há esperança. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Enquanto há vida, há esperança. Pastor, mas está muito difícil. Enquanto há vida, há esperança. Jesus não está atrasado. Talvez ele esteja te dando uma oportunidade de ajuste. E é sobre isso que eu quero orar essa noite. Ou melhor, nesse dia. Que as oportunidades sejam agarradas em nome de Jesus. E que nós possamos agir de uma forma esperançosa, nos movendo em direção ao sobrenatural. Eu não sei aonde você está. Eu não sei se a tua história está quando Jesus desembarcou e você está pensando ainda se dobra ou não dobra os seus joelhos. Eu não sei se você está na caminhada onde você está esperançoso que Jesus está indo em direção à sua casa. Eu não sei se de repente você está na fase dessa história que você olha para trás e Jesus ficou para trás porque alguém tocou nele e você fala, caramba, atrasou tudo. Eu não sei se você está na história onde você vê aquelas pessoas vindo correndo na tua direção e você fala, danou-se. Se estão correndo é para contar, para vir correndo é porque é má notícia. Eu não sei em que pedaço da história você está, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus manda mover o teu coração. Assim como Jesus olhou para Jairo, nos teus olhos eu falo, não baixe o teu semblante, não desista. Nós precisamos chegar naquele lugar para impor as mãos. Não pare no meio do caminho, em nome de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, porque algo sobrenatural vai se mover na tua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que manter-se firme e constante. Caminhe. Corra se necessário, mas não pare na porta. Entre e toque nos lenços. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada uma dessas vidas que aqui estão. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que tivemos de ministrar a tua palavra nessa manhã. Que essa palavra traga renovo espiritual sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Nós bendizemos e te louvamos porque o cuidado do Senhor sobre nós é extraordinário. Tu és um Deus poderoso que cuida dos seus. Senhor, traz renovo espiritual sobre essa igreja. Traz renovo espiritual sobre essas vidas. Continue nos guiando, nos direcionando de uma forma sensacional. Pai, algumas pessoas não estão no nosso meio, nós sentimos saudade dessas vidas. E queremos apresentar isso diante de Ti. Essa saudade que temos. Pai, eu quero pedir ao Senhor que traga vidas para congregar conosco, vidas que estão dispostas a acreditar no sobrenatural, vidas que estão dispostas a acreditar no milagre, vidas que estão dispostas a andar conosco essa caminhada, Pai. Papai, traz renovo sobre as nossas vidas, guarda as nossas histórias, nos edifica, nos abençoa, nos direciona. Nós suplicamos isso já te agradecendo em nome de Jesus. Senhor, quando nós voltarmos para a nossa casa, eu quero pedir que, ao entrarmos ali, possamos impor as nossas mãos e profetizar que o milagre chegou conosco.
Assim como Jesus chegou junto a Jairo, que nós possamos profetizar que o milagre chegou na nossa casa. Que nós possamos declarar com os nossos lábios, o milagre chegou na nossa casa. Jesus, seja bem-vindo e faz um milagre na nossa casa. Faz um milagre primeiramente na caminhada na nossa vida e em seguida faça um milagre na nossa casa. Eu te suplico isso, já te agradecendo pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero te agradecer por estar conosco nessa manhã. Nós aproveitamos essa oportunidade e nos alongamos nessa palavra de edificação. Porque no final das contas, o que é você ficar 1 hora me escutando se eu ficar 12 horas dentro do avião para voltar para casa? Eu acho que é justo. Não é justo? 12 horas por 1 hora, está justo ou não está justo? Mas o que mais importante é que esses 60 minutos que passamos aqui possam ter edificado a tua história. Que esses 60 minutos possam ter trazido transformação na história da tua vida. Possa ter colocado aquela labareda que estava faltando. Porque grandes coisas estão por vir, mas é necessário que você permaneça firme, perseverante. Porque nesses dias muitos vão cair. A palavra fala que estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Alguns intérpretes falam, não, isso é o mundo e a igreja. Horrível essa interpretação, meu amigo. Jesus estava falando para os discípulos, estava falando para a igreja, para aqueles 70 que andavam com ele. Não estava falando do mundo. O mundo já está perdido. Infelizmente, ele está falando da igreja. Porque ele fala que muitos se esfriariam, muitos iriam ser enganados pelos falsos mestres. Então ele está falando, infelizmente, dentro da igreja. Ah, então quer dizer que nas famílias... Não, entenda. O que ele está dizendo é que metade daqueles que parecem estar vão ficar. Essa é a reflexão. Não é que o marido vai ficar, a mulher vai... Não é isso. Em nome de Jesus, a tua casa sirva ao Senhor e tua casa suba junto. Naquele grande dia. Amém? Amém. Mas o que ele quer dizer é que tem gente que está abrindo porta, está cantando, nós abrimos este culto, e vai ficar. Tem igreja que está toda se enganando, vai ficar. Mas eu não estou aqui para julgar quem vai ficar. O que eu estou aqui para fazer é perseverar para eu não ficar. E pregar a palavra da verdade. E é isso que eu quero agradecer ao Senhor, por ter a oportunidade de, seja meu tempo no Rio de Janeiro, seja meu tempo agora como missionário dentro da selva amazônica, andando dos mais rincões que você imagina. Eu vou a lugares que você não tem ideia. Teve uma pessoa que falou uma heresia, Deus perdoe ela. Não, você foi para Manaus para curtir a vida e deixou a gente aqui curtir a vida. Uau, eu não sei que é a definição de curtir a vida, não. Meus pais, meus amigos, minhas pessoas mais íntimas, sabem as guerras que a gente tem passado naquele lugar. Físicas, emocionais, espirituais, como um todo. Não é fácil, não é um território fácil. As guerras elas são muito intensas. Mas a gente está perseverando. E o que eu quero pedir a você, quando estiver orando por mim, é que a liderança dessa igreja possa estar apta para continuar ministrando a palavra de Deus. E o tempo que o Senhor programou para que nós estejamos na selva, eu e minha família, que nós possamos estar guardados pelo Senhor. Que nós possamos estar proativos, que nós possamos estar agindo, nos movendo no sobrenatural de Deus. É essa oração que eu peço aos irmãos. Amém? Lembre-se, a minha vontade é voltar a estar com vocês. Mas muitas vidas têm sido alcançadas naquele lugar. E eu pergunto, será que é mais importante eu voltar aqui agora para ser mais um com esses homens de Deus que já estão aqui? Ou será que é melhor, como vai acontecer agora em poucos dias, entrar dentro de um outro avião e ir para uma outra cidade amazônica, perto da divisa do Acre, Einurepé, é a cidade que eu vou agora, para mais uma vez ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus num lugar que talvez você nem imagine que existe dentro do território brasileiro? Então eu conto com a sua ajuda em oração, eu conto com o seu apoio. Os custos de estar são muito altos mesmo. Esteja orando pelas nossas finanças, nós precisamos. O que de repente eu vivi aqui, o padrão de vida que nós tínhamos aqui não se compara com o padrão de vida lá, é muito importado. Tudo é muito mais caro, tudo. Né? O pessoal brinca, acho que a única coisa que é barata lá é a farinha e o peixe, o resto tudo é muito mais caro. Para você ter uma ideia, o meu sogro foi e levou para minha esposa na mala alho poró. Na mala de viagem levou alho poró. Pra você ter uma ideia. Da outra vez que minha mulher veio aqui, ela levou brócolis. Não foi, mãe? Quando passou no aeroporto, o nego ficou olhando assim.
Olhou pra cara dela, é isso mesmo. É brócolis, eu tô indo pra Manaus. Já negócio tá. Lá é 20 e poucos aqui é R$3. Então, você tem uma ideia. Então, o custo de vida é muito alto lá. A conta de luz, o quilowatt-hora é o mais caro do Brasil. Então, é muito de... Tudo lá é muito caro. Mas a gente está glorificando. Estou murmurando. Porque a gente sabe, eu e minha família não estamos murmurando, porque a gente sabe que a gente está no centro da vontade do Senhor. Amém. Às vezes a gente pensa, vamos comprar uma pizza. Não, vamos comprar uma pizza não. Vamos economizar esse dinheiro. Por que eu estou falando isso? Deus sabe por que eu estou falando isso para você. De repente você pensa assim, pastor, está vivendo uma vida na babesca. Você não tem noção. Mas eu estou murmurando, eu estou triste? Pelo contrário, eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Porque não tem nada melhor, como a nossa irmã falou, de estar no centro da vontade dele, porque ali é o melhor lugar. Não tenha dúvida, ali é o melhor lugar você está. Amém? Tem burundanga aí? A gente vai embora? O que a gente vai fazer da vida? Cadê a equipe de apoio? Tem um mistério aí? Então vocês estão convidados a participar de um mistério aí, né? Não sei se acendeu o fogo lá, mas parece que acenderam o fogão aqui. Vai lá chamar o marido, depois aproveita e bota aí para almoçar aqui com a gente. Assim, hoje a gente vai almoçar na igreja. Chama ele lá. Amém? Inclina a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que tivemos. Quero pedir agora que o Senhor nos leve em segurança, em paz, nos livrando de qualquer tipo de acidente ou incidente, Pai. Eu te agradeço pela oportunidade de estar junto à igreja mais uma vez. Meu coração é saudoso, eu já vou embora com saudade, Pai. Mas eu te agradeço por estar tendo essa oportunidade em obediência. No ano de 2000, o Senhor mostrou que isso aconteceria aí, se cumprindo em 2024. Eu sou grato por isso. Muito obrigado, Pai. Eu perseverei e eu creio que coisas maiores estão por vir. Mas eu quero pedir de uma forma muito carinhosa que essas pessoas vivam o sobrenatural de Deus, Pai. Que eles experimentem também ter sonhos, ter promessas e que se cumpram essas promessas, em nome de Jesus. Mas que eles sejam como aqueles que foram curados e voltaram para agradecer a Jesus, e não pura e simplesmente daqueles que viraram as costas e foram embora. Que nós possamos ser contados entre aqueles que são gratos, Pai. É o que eu te peço, já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as duas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre essa amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Mais Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad.